O elevador do hospital que desce para o subsolo inexistente. As luzes do hospital, pálidas e frias, lutavam contra a escuridão que se instaurava à noite. Havia algo de inquietante no ar, um silêncio quebrado apenas pelo som distante de um monitor cardíaco, que pulsava como um coração aprisionado. As enfermeiras caminhavam apressadas pelos corredores, sussurrando entre si, os rostos marcados pelo cansaço e pela desconfiança. Eram daqueles lugares onde a vida e a morte dançavam em uma valsa estranha, e a linha entre elas parecia mais tênue do que nunca. O elevador, uma relíquia desgastada pelo tempo, se erguia em um canto do hall. Sua aparência metálica, marcada por arranhões e ferrugem, fazia com que parecesse um portal para outro mundo. O botão subsolo piscava com uma insistência inquietante, quase como um convite. Para muitos, era um mero botão, mas para outros, uma tentação capaz de arrastar até os mais céticos. Naquela noite, algo estava diferente. Um grupo de enfermeiros, entre risos nervosos e olhares furtivos, decidiu que era hora de desafiar a lenda. O subsolo não existe, é só uma história para assustar os novatos, disse um deles, forçando um sorriso. Mas, por trás das palavras, havia um medo latente, como se a própria essência do hospital estivesse observando cada movimento, cada respiração. O elevador começou a descer. O som do metal rangendo era como um lamento distante, uma melodia macabra que preenchia o ar. As luzes dentro do elevador piscavam em um ritmo irregular, jogando sombras nos rostos ansiosos. Cada andar que passavam parecia mais sombrio que o anterior, como se estivessem se afastando da segurança da vida. Quando as portas finalmente se abriram, um corredor sombrio e estreito se revelou à frente. As paredes eram uma mistura de azulejos sujos e tinta descascada, e uma luz esverdeada parecia vazar de algum lugar desconhecido. Uma brisa gélida soprou pelo corredor, como se algo estivesse esperando lá no fundo. Um dos enfermeiros, sentindo um arrepio na espinha, hesitou, mas a curiosidade e o impulso de seguir os outros o empurraram adiante, deixando para trás o conhecimento de que havia um lugar que nunca deveria ser acessado. Eu vou só dar uma olhada, ele murmurou, enquanto as portas do elevador se fechavam atrás dele, aprisionando-o em uma jornada que ele nunca poderia imaginar. Os corredores do hospital pareciam um labirinto, onde cada esquina escondia segredos e mistérios. Naquele ambiente saturado de medo e expectativa, sussurros se espalhavam como o cheiro de álcool e desinfetante no ar. Você já ouviu falar da ala 3? A pergunta ecoava entre os funcionários como um mantra, cada um mais hesitante que o anterior. A lenda dizia que ela se localizava no subsolo, em um espaço onde os pacientes vagavam em um estado de espera perpétua, presos em uma realidade que desafiava a lógica. Os veteranos, em tom de brincadeira, diziam que os mortos eram tratados ali, como se a ironia da situação fosse uma forma de lidar com a morte. Nunca se sabe, vai que você acaba sendo um deles. Um deles lançou uma risada nervosa, mas as palavras soavam como um aviso sombrio. Os novos funcionários, com sua inocência e curiosidade, ouviam com olhos arregalados, tentando entender como um hospital poderia abrigar uma ala que nem mesmo estava nos mapas. Certa noite, durante o plantão, uma enfermeira começou a notar algo estranho. Enquanto revisava os prontuários, um nome a chamava. Era o mesmo nome que a equipe de segurança havia mencionado em um chamado. Uma paciente da ala 3. Ela não está mais aqui, pensou a enfermeira, lembrando-se de como o nome não constava nas listas. Intrigada, decidiu perguntar a um dos veteranos. A expressão no rosto dele se transformou de cômica para sombria. Cuidado com a curiosidade, ele alertou, com uma gravidade que fez o estômago dela se apertar. A ala 3 é um lugar que não deve ser visitado. Se você ouvir o elevador descer, fuja. A última enfermeira que entrou lá nunca mais voltou. Essas palavras pesavam no ar, como se uma sombra estivesse se formando ao redor deles. A cada hora que passava, a tensão aumentava, e os sussurros sobre a ala 3 tornavam-se mais frequentes, mais insistentes. E assim, o elevador tornava-se não apenas um meio de transporte, mas um símbolo de um destino incerto. A curiosidade e o medo se entrelaçavam, atraindo os mais ousados para um abismo do qual poucos retornavam. Então, quando a enfermeira ouviu um rangido familiar,
um som que parecia vir do fundo do corredor. Seu coração disparou. O elevador havia chegado novamente. O elevador se encontrava parado, como um predador à espreita, esperando sua próxima presa. O silêncio era cortante, um vácuo repleto de expectativas. Quando a porta se abriu, um cheiro de mofo e algo mais obscuro invadiu as narinas da enfermeira. Ela hesitou, a mente pulsando com os avisos que lhe tinham sido dados, mas a curiosidade, aquela centelha incômoda, a puxou para dentro. Os outros colegas de trabalho estavam ali, hesitantes, mas rindo nervosamente para esconder o medo que brotava em seus olhos. Com um clique do botão, o elevador começou a descer, cada andar descendo envolto em uma sensação crescente de dread. As luzes falharam intermitentemente, revelando rostos tensos que refletiam a angustiante expectativa de um encontro com o desconhecido. Os gemidos do metal encravado na estrutura pareciam formar um eco sinistro, como se o próprio elevador estivesse se lamentando pela viagem que faziam. A cada andar, a descida se tornava mais longa, mais claustrofóbica. Os risos nervosos começaram a silenciar, dando lugar a uma tensão palpável. Quando finalmente pararam, o elevador fez um som que soou como um suspiro profundo, como se tivesse liberado uma carga pesada ao abrir as portas. A cena à frente era de outro mundo, um corredor escuro e estreito, banhado por uma luz verde que parecia emanar das paredes, não do teto. Os enfermeiros entraram cautelosamente, os passos ecoando nas azulejos sujos. Murmúrios distantes se tornaram mais claros, formando palavras que dançavam entre eles. A sensação de estar sendo observado se intensificava, como se algo estivesse aguardando, ansioso para acolhê-los. Olhem só, o que é aquilo? Alguém sussurrou, apontando para figuras indistintas ao longo do corredor. Os pacientes pareciam vagar, seus rostos embaçados e vazios, perdidos em um limbo de dor e solidão. O ambiente tinha um peso, quase como se o ar estivesse impregnado de histórias não contadas. Quando as primeiras vozes começaram a se sobressair, todos se viraram, percebendo que estavam longe da segurança do elevador. Vamos voltar, sussurrou uma voz, mas a curiosidade, como uma erva daninha, havia se enraizado nos corações deles. Um passo à frente, e então outro. Era uma descida que os levava a um abismo de incertezas, onde o passado e o presente se entrelaçavam em um pesadelo. No fundo do corredor, algo se movia. À medida que os enfermeiros se aventuravam mais fundo no corredor, a penumbra parecia ganhar vida. Os sussurros que antes eram indistintos agora se tornavam palavras claras, mas incompreensíveis, carregadas de uma angústia que ressoava nas paredes. Ajude-me, por favor. Uma voz feminina murmurou, soando como se estivesse em um pesadelo distante. O grupo trocou olhares nervosos, mas a curiosidade os mantinha em movimento, empurrando-os para frente, mesmo quando a razão gritava para que voltassem. À medida que avançavam, começaram a notar os pacientes. Silhuetas sombrias se moviam lentamente, ocupando maçãs com rostos inexpressivos, como se estivessem presos em um estado de transe. A luz verde que banhava o ambiente refletia nas suas peles pálidas, criando um efeito fantasmagórico. Era como se cada um deles estivesse esperando algo que nunca chegaria. O contraste entre a realidade e a visão de pessoas que pareciam tão vivas, mas eram tão vazias, deixava uma sensação de inquietude na atmosfera. Isso não está certo, um dos enfermeiros sussurrou, o tremor em sua voz revelando o terror que começava a se instalar. Eles sabiam que não deviam estar ali, que esses rostos eram impossíveis, fantasmas de vidas que nunca haviam sido. E ainda assim, um impulso incontrolável os fazia se aproximar mais, atraídos por uma força que desafiava toda a lógica. Um grito súbito cortou o ar, vindo de uma ala adjacente, fazendo o grupo parar abruptamente. O que foi isso? Uma enfermeira perguntou, o coração batendo acelerado. A voz feminina ressoou novamente, desta vez mais clara, eles não devem estar aqui, saiam antes que seja tarde. O aviso foi como um eco, reverberando em suas mentes, mas a porta ao final do corredor parecia atraí-los, como se fosse o único caminho para a salvação. Assim, com uma mistura de medo e determinação, eles começaram a se mover em direção ao som, em busca de respostas.
Cada passo trazia uma nova onda de dread, como se a própria ala estivesse reagindo à presença deles. Ao chegarem perto da porta, um frio cortante envolveu-os, e a sensação de serem observados se intensificou, como se as sombras estivessem se acumulando ao seu redor, esperando pacientemente por sua decisão. Quando a porta se abriu com um rangido baixo, a escuridão que se desenrolava à frente prometia revelações que estavam além da compreensão deles. Ao cruzar a porta rangente, os enfermeiros foram recebidos por uma sala envolta em sombras profundas, onde a luz verde mal iluminava os contornos do que parecia ser uma sala de espera. Ao olhar em volta, perceberam que as paredes estavam cobertas de retratos desbotados, rostos inexpressivos que os encaravam com um vazio perturbador. A sensação de que cada um deles estava sendo observado crescia a cada segundo, como se as almas ali retratadas estivessem presas em um ciclo de tormento. No centro da sala, uma mesa estava repleta de objetos aleatórios. Um relógio quebrado, uma boneca de porcelana com um sorriso triste e um diário aberto. Suas páginas amarelas e amassadas pareciam clamar por atenção. "O que é isso?" Alguém murmurou, aproximando-se do diário, como se uma força invisível o atraísse. As páginas estavam repletas de anotações apressadas, relatos de pacientes que descreviam experiências de dor e desespero, mas também momentos de lucidez que escorriam como areia entre os dedos. "Quem escreveu isso?" a enfermeira perguntou, olhando ao redor, mas ninguém parecia ter uma resposta. Enquanto isso, uma brisa gelada varreu a sala, fazendo as páginas virarem de uma vez, como se um espírito estivesse tentando se comunicar. A boneca na mesa parecia ter mudado de posição, seus olhos de porcelana observando com uma intensidade que desafiava a lógica. Em meio à penumbra, um riso distante ecoou, e a sala ficou subitamente mais fria. "Precisamos sair daqui", outro enfermeiro sussurrou, o tom de urgência misturado ao medo. Mas antes que pudessem se mover, uma série de gritos e sussurros começou a preencher o espaço, como se os pacientes que estavam em estado de espera se unissem em um clamor. "Apenas um pouco mais perto", eles suplicavam, mas os pedidos eram cobertos por uma cacofonia de lamentos. Com cada segundo que passava, a sala se tornava mais opressiva. As vozes pareciam emergir em um coro desesperado, clamando por ajuda, por reconhecimento, por libertação. O peso das almas atormentadas tornava-se quase tangível, fazendo os enfermeiros hesitarem. Estariam realmente ouvindo os ecos do passado ou seriam eles as próximas vítimas dessa ala obscura? À medida que as luzes começaram a piscar, a porta pela qual haviam entrado se fechou com um estrondo, cortando qualquer rota de fuga. Um pânico coletivo começou a se instaurar, e a sala parecia girar em torno deles, absorvendo cada grito, cada súplica, como se estivesse alimentando-se de seus medos mais profundos. A atmosfera na sala se tornava cada vez mais sufocante, como se as paredes estivessem se fechando sobre os enfermeiros. As vozes agora eram um rugido coletivo, uma onda de desespero que reverberava nos ouvidos deles, fazendo o coração acelerar. Um dos enfermeiros, tomado pelo medo, deu um passo atrás, apenas para descobrir que a porta pela qual haviam entrado estava inexplicavelmente selada. "Precisamos de uma saída. Rápido!" ele gritou, mas suas palavras eram engolidas pelo clamor crescente ao seu redor. As sombras que preenchiam a sala começaram a se contorcer, formando figuras indistintas que pareciam se aproximar, cercando o grupo. Eram os rostos dos pacientes que tinham passado pela ala, presas em uma angústia perpétua, seus olhos vazios implorando por atenção. Entre sussurros e gritos, uma figura se destacou. Uma mulher de cabelos desgrenhados e roupas esfarrapadas, sua expressão era uma mistura de dor e alucinação. "Vocês não deveriam estar aqui. O tempo é diferente aqui", ela exclamou, mas sua voz parecia se desfazer no ar. A imagem dela piscou, como uma luz fraca em um dia nublado. O grupo se reuniu, tentando entender a gravidade da situação. "O que você quer dizer com o tempo é diferente?" um enfermeiro perguntou, sua voz tremendo. A mulher parecia hesitar, os olhos brilhando com uma tristeza profunda, mas logo se virou para olhar além deles, como se visse algo que eles não podiam. "Eles vêm para levar vocês, para sempre", sussurrou, e ao fazer isso, a sala parecia tremer,
as paredes pulsando como se estivessem vivas. O eco de suas palavras reverberou, misturando-se aos gritos dos outros pacientes. De repente, o diário na mesa começou a brilhar com uma luz sobrenatural, as palavras escritas dançando em letras prateadas, como se estivessem ganhando vida própria. O que está acontecendo? Um enfermeiro gritou, atordoado. As figuras ao redor começaram a se mover, arrastando-se lentamente em direção ao grupo. As sombras dançavam com um ritmo macabro. As paredes começaram a se distorcer, criando uma sensação de que a sala estava se expandindo e contraindo, como um coração pulsante que se alimentava de medo. Vocês têm que escolher a luz ou a escuridão. A mulher gritou, mas a confusão reinava, as vozes se sobrepondo, formando um coro ensurdecedor de advertências e promessas. Enquanto a sala se tornava um turbilhão de desespero e incerteza, os enfermeiros sentiram que estavam prestes a ser engolidos por essa realidade paralela. E a única certeza que tinham era que, para escapar, precisariam enfrentar não apenas os gritos do passado, mas também as sombras que habitavam seus próprios medos.